O ravulizumab entrou dentro do rol de procedimentos da ANS para tratamento de uma doença chamada hemoglobinuria paroxística noturna, HPN. O HPN, como a gente diz, é uma das doenças que está listada na bula do próprio ravulizumab e a ANS, na hora de incorporar, fez a incorporação de ravulizumab exclusivamente para isso. Mas, no final de contas, o que ficou de fora? Ficou de fora outras tantas doenças, inclusive a síndrome hemolítica urêmica, que tem expressa previsão dentro da bula. Mas será que é razoável que a ANS incorpore um tratamento aprovado pela Anvisa apenas para uma das situações que a própria Anvisa validou? Como é que fica isso na prática? Eu sou Elton Fernandes, eu sou advogado especialista em plano de saúde, professor de pós-graduação em importantes instituições da área e autor de livro jurídico. Hoje eu vou tentar desmistificar um pouco para vocês sobre as regras do setor dos planos de saúde. Olha, ravulizumab ele tem uma indicação em bula muito superior a essa doença especificamente, de forma que existe aqui um certo descompasso entre o que diz o rol de procedimentos da ANS e o que a própria Anvisa aprovou. Veja, a indicação da ANS, a incorporação da ANS dentro do rol é inferior ao que a própria Anvisa, por exemplo, determinou a fim de que esse medicamento fosse disponibilizado no Brasil. Então, esse certo descompasso, ele não é uma exclusividade de ravulizumab. A gente costuma ver esse descompasso para outros tantos medicamentos em outras tantas doenças. Mas o fato é só o seguinte, veja, esse medicamento, então, ele está dentro da precificação das operadoras de planos de saúde. As operadoras de planos de saúde agora já passaram a precificar que, eventualmente, para pacientes com HPN, né, como se diz, ela vai ter que cobrir. Mas existem outras tantas situações em que um médico, por exemplo, pode buscar a prescrever ravulizumab. E aí, como é que fica nessa situação? Existem situações listadas em bula e podem existir até situações em que o tratamento não estará exatamente em acordo com a bula, mas pode estar também, e por exemplo, em acordo com a ciência, né? Quer dizer, a bula aprovada pela Anvisa, claro, é um importante instrumento, mas o médico que faz a prescrição, ele se baliza mesmo e essencialmente pela ciência. É assim que ele se baliza. Então, imagina que o médico foi lá, teve acesso a estudos dizendo que é importante fazer o tratamento, tal, e aí nessa situação especificamente ele queira fazer a indicação. Olha, numa situação como essa, você provavelmente, se for para a doença HPN, claro, imagino que a pessoa vai ter ali a cobertura pela operadora, não vai ter muito problema, e se a operadora de plano de saúde não quiser cobrir, você pode fazer uma reclamação na ANS, tem toda a possibilidade de fazer com que eles façam aí a liberação disso, porque é tranquilo, né? Está dentro da regra, se o paciente preenche as condições ali que a ANS estabeleceu, deve ocorrer a liberação. Não estando em acordo com a ANS, nessa situação especificamente, eu sugiro a você que você procure a ajuda de um advogado especialista, experiente em plano de saúde. Por que eu acho importante que você faça isso? É porque, veja, a lei dos planos de saúde atualmente, a lei 9656 de 98, ela diz que mesmo não estando, se um procedimento ou um tratamento não está em acordo com o rol de procedimentos da ANS, mas está em acordo com a ciência, a operadora de plano de saúde deverá custear o tratamento. Veja, a lei chega a usar essa expressão, deverá, ok? Essa não é uma expressão que eu estou aqui utilizando sem que eu tenha pego ela de dentro da regra. Então, notem o seguinte, mesmo fora dessas condições estabelecidas pela ANS, mesmo que um tratamento, um procedimento não esteja exatamente em acordo com o rol de procedimentos da ANS, a lei ela está fazendo uma expressa menção de que, se não estiver no rol, mas estiver em acordo com a ciência, a operadora de plano de saúde deve fazer a autorização disso. De modo que o que a gente percebe muitas vezes é que, claro, as operadoras de planos de saúde elas continuam entendendo que elas só cobrem aquilo que está em acordo com o rol da ANS, mas a gente também precisa lembrar aqui que o rol de procedimentos da ANS é uma regra inferior à lei.
e que, claro, sempre que houver, então, um descompasso entre o rol e a lei é superior a esse rol de procedimentos. Na prática, então, a gente percebe que há um descompasso entre o rol de procedimentos da INS e a lei em inúmeros casos. E a partir daí, o que fazer? Nessa situação, um advogado especialista em plano de saúde vai poder analisar o seu caso e ele vai poder, então, a partir dessa análise, entender o seguinte: se está em acordo com a regra da INS, ele pode, ele mesmo, inclusive, ajudar você a formalizar a reclamação dentro da INS. Essa é uma prerrogativa que o advogado tem, que esse profissional possui. E aí, claro, se não estiver em acordo com a regra da INS, ele vai ter que entender o caso, analisar se é, por exemplo, a situação de mover eventualmente uma ação judicial contra esse plano de saúde, a fim de buscar no Poder Judiciário a cobertura desse tipo de tratamento. Okay? Então, essa é uma possibilidade que o advogado possui. E claro, você deve estar perguntando, mas será que se eu tiver, por exemplo, que mover uma ação, como é que isso funciona? Né? Como é que seria isso na prática? Isso não vai levar muito tempo? Deixa eu explicar um pouquinho para vocês essa questão. Olha, a ação judicial é um procedimento. Esse procedimento, por exemplo, ele pode ser feito com um pedido de liminar. O que é um pedido de liminar? Né? Um pedido de liminar é um requerimento que você faz a um juiz pedindo que ele determine desde logo, desde o começo do processo, o fornecimento do tratamento que aquela pessoa precisa. Então, por exemplo, se você demonstra para um juiz que existe um direito e uma urgência, o que o juiz pode fazer? Ele pode determinar desde logo o fornecimento daquilo que você está fazendo o pedido. Então, ele olha para o caso, ele sabe que um processo vai ser longo, e bem porque o juiz sabe que um processo vai ser longo, muitas vezes ele vai poder dizer o quê? Olha, estou entendendo que nesse caso, esse beneficiário aqui ele não pode esperar o final do processo para poder usufruir desse direito. Então, entendendo que existe direito e que existe urgência, ele pode, então, determinar essa liminar. Ele pode conceder essa ordem liminar a fim de que a pessoa possa usufruir desse direito logo no começo do processo. Ele pode fazer isso a qualquer momento. A qualquer momento da ação judicial, mas é mais comum, por exemplo, que haja essa análise desde logo, desde o começo, a fim de que, demonstrando que existe direito, demonstrando que existe urgência, que seu caso está em acordo com a lei, que o relatório médico faz a indicação clara de que há uma urgência, de que o caso está em acordo com a ciência, por exemplo, ele possa, então, fazer a determinação disso. E note, esse processo hoje, em todo o Brasil, é inteiramente eletrônico. Então, assim, do Oiapoque ao Chuí, não importa onde você esteja, um processo judicial é inteiramente eletrônico. Imagina que você mora na cidade de São Paulo e você vai conversar com um advogado de São Paulo. Esse profissional vai mover uma ação judicial eletrônica. Hoje existem até audiências que são feitas de forma eletrônica, embora nesses processos especificamente que envolvem plano de saúde, é incomum que haja a necessidade de uma audiência. Pode haver a necessidade de outras questões, outras provas dentro do processo, mas audiência, participação de audiência, não. Em geral, isso não é feito, mas, claro, é sempre muito importante que você converse com um profissional especialista em plano de saúde, a fim de que esse profissional possa analisar as particularidades do seu caso, entender se cabe ou não, qual o caminho vai percorrer, se entender que cabe, e esse profissional vai poder orientar você em acordo com as especificidades do seu caso. Você vai poder dizer para mim eventualmente, mas eu não conheço ninguém que seja especialista nisso. Veja, deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje, essa consulta com o seu advogado pode ser feita até de forma online. E eu tenho muito orgulho de dizer para vocês que em todo o Brasil, nas pós-graduações em que eu leciono, a gente forma profissionais cada vez mais capacitados, especialistas nisso, capazes de olhar profissionalmente para uma questão como essa, capazes de fazer uma análise cuidadosa de um caso, a fim de poder entender quais são as possibilidades que a gente tem, quais são os caminhos que vão ser percorridos. Então, se você não conhece um profissional aí da sua cidade, por exemplo, você pode buscar isso pela internet, fazer isso online com um profissional, não tem problema nenhum, até porque, como eu mencionei para vocês, um processo que eventualmente tenha que ser movido um processo,
essa ação será eletrônica, tudo correrá eletronicamente. Então, não importa se você está numa cidade e seu advogado está na outra cidade, se você está num estado e seu advogado está muito distante de você, porque tudo isso pode ser feito hoje de forma online, e eu tenho muito orgulho de poder dizer que em todo o Brasil a gente forma nas pós-graduações em que eu leciono profissionais muitíssimo capacitados para lidar com esse tipo de questão. Então, eu sugiro muito que você converse sempre com profissionais especialistas nesse tema. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil a você. Muito obrigado pela sua audiência. Se ficou qualquer dúvida, deixe um comentário aqui no canal. Para a gente é sempre um grande prazer poder ajudar, interagir, tirar dúvidas e, claro, não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais. Muito sucesso para você e saúde. Até o próximo vídeo.